Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão inscritos no nosso canal Rafa e Jana Fonocanto RJ. Para você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve rapidinho, gente. A gente está precisando da ajuda de vocês para que nós possamos fazer as nossas lives, né? Que agora já está até voltando todo mundo aí para os seus dia a dia, para a sua vida diária, para o seu cotidiano novamente. Mas a gente não vai deixar de fazer as lives que nós estávamos fazendo. Então, nós precisamos ter 1000 inscritos para fazermos uma live, certo? Então, a gente conta com a ajuda de todos vocês. Você que ainda não se inscreveu, pode ir lá, se inscreve, clica no sininho, aperta no sininho para você receber as notificações personalizadas. Deixa o seu comentário, dá um like, diz se você gostou ou não gostou, comenta com a gente o que está precisando melhorar. A gente precisa desse feedback de vocês, tá bom? Então, eu tava devendo esse vídeo, eu tô devendo faz muito tempo um vídeo, que até agora só quem tá fazendo é o Rafael, mas hoje eu venho aqui falar mais um pouco da palavra de Deus para todos vocês, e hoje eu vou direcionar para a questão das doutrinas, das igrejas, certo? Que nós temos aí várias religiões, e a cada dia surgindo mais, mas na Bíblia nós temos as igrejas que têm os seus nomes, né? E lá são direcionadas os nomes das igrejas e tudo, e as cartas que foram escritas, porque a gente vai entrar no livro de Apocalipse. Então, na Bíblia, lá existem, se eu não me engano, são 7 cartas escritas às 7 igrejas, com nomes destacados. Então, a gente vai entrar nesse assunto de Apocalipse e vamos saber o que significa uma doutrina. Na questão doutrina, no termo doutrina, ele pode ser conhecido e definido como um conjunto de princípios. Princípios esses que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, muitas vezes pedagógico, entre outros, certo? Direcionado na questão doutrina ainda, tudo aquilo que as escrituras nos ensinam como regra de fé e de prática. Os homens pegam, né, e nos ensinam porque está escrito nas escrituras. Está ali nas escrituras, baseado nas escrituras, certo? Já no livro de Apocalipse, eu venho falar para vocês do capítulo 2, tá? Eu vou ler sempre o último versículo de cada carta, que foi direcionada a cada igreja. Então, eu vou ler no livro de Apocalipse, na Bíblia, capítulo 2, a primeira carta à igreja de Éfeso, só que aí eu venho no versículo 7, tá? Apocalipse, capítulo 2, primeira carta que foi direcionada à igreja de Éfeso, no versículo 7, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No mesmo capítulo 2, em Apocalipse, eu me direciono agora à segunda carta à igreja de Esmirna. Lá no versículo 11 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. No mesmo capítulo, em Apocalipse, capítulo 2, no livro de Apocalipse, eu me direciono agora à terceira carta à igreja de Pérgamo. E o versículo é o versículo 17, que diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E no mesmo capítulo, no livro de Apocalipse, capítulo 2, me direciono agora à quarta carta, que é a igreja de Tiatira, e vou no versículo, igreja de Tiatira, no versículo de 28 a 29, porque aí eu tenho que unir os dois. De 26 a 29, porque aí vai ficar unido aqui em um só. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí eu passo
para o capítulo 3, no mesmo livro de Apocalipse. E aqui eu falo sobre a quinta carta que foi direcionada à igreja de Sardes. E eu venho no versículo 6. É 6? Não, venho no versículo de 5 a 6. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No livro de Apocalipse, no mesmo capítulo 3, eu me direciono agora à sexta carta à igreja de Filadélfia. E eu vou no versículo de 12 a 13. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No mesmo livro, em Apocalipse, capítulo 3, no mesmo capítulo, continua aqui direcionando a sétima carta à igreja de Laodiceia. E eu vou no versículo de 21 a 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, irmãos. Muito bem, meus amores. Então, nós lemos sempre o último versículo das 7 cartas que foram direcionadas às igrejas nas Escrituras. Na Bíblia diz isso, em Apocalipse, no livro 2, e no capítulo 2 e capítulo 3. No livro de Apocalipse, a gente pode ver todo esse direcionamento às 7 igrejas que tem nas Escrituras. O que eu quero falar com isso? Todas as nossas doutrinas, todas as igrejas evangélicas, todas as outras igrejas que existem, elas estão citadas aqui, tá? Hoje nós sabemos que muitas religiões estão se proliferando, né? Nós temos muitas igrejas por aí, tá? Mas nós devemos nos guiar por aqui, pelas Escrituras. Nós sabemos que nas Escrituras tudo o que está aqui é a palavra que Deus deixou para que nós pudéssemos seguir. Na questão do Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, ele direciona, o Espírito Santo direciona sempre algo que você pode fazer e você realmente receber o amor de Jesus, né? Através do que você pode fazer e você pode vencer. Voltando aqui, no capítulo 2, na primeira carta, ele te deu a árvore da vida. Vamos conferir. Primeiro foi a árvore da vida. Isto se você passar por cima de todas as coisas e vencer o que tem que vencer. A árvore da vida. Na segunda carta, ele te livra da segunda morte, que é após a ressurreição, que ele voltar, né, que ele descer com toda a honra e glória, que ele vier buscar os seus, ele vai te livrar da segunda morte. Na terceira carta, desculpa gente, passei a mão aqui na frente, mas é assim mesmo. Então vou conferir com essa, já tem 2. Na terceira carta, cadê a terceira? Tá, na terceira carta ele te dá o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome, para que só você e ele saberão, tá? Na quarta carta, vamos lá, 4 dedinhos, meus dedinhos são curtinhos. Ele te dará a estrela da manhã, tá? Com vara de ferro, as regerás, serão quebradas. Olha, ele diz aqui, ele te dará poder sobre as nações, tá? Na quarta, poder sobre as nações e a estrela da manhã. Vamos agora para o 3, capítulo 3. Na quinta carta, ele diz assim, ó. E ao que vencer, vestes brancas, e o seu nome será escrito no livro da vida,
e confessarei o nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, tá? Na sexta carta, vamos lá para a sexta carta, ele diz aqui: e dele nunca sairá. A quem vencer, eu farei a coluna do templo de meu Deus. Coluna do templo de meu Deus é a sexta, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E na sétima carta, desculpa, está passando a mão aí na frente aqui da câmera, mas é porque eu estou meio atrapalhada. Aqui diz o seguinte, que quem vencer, ele concederá que se assente no seu trono, juntamente com ele, certo? Então, nós vemos aí que foram 7 bênçãos, que ele diz aqui, né, que o Espírito diz aqui, o Espírito Santo diz aqui, são 7 bênçãos para quem realmente vencer as batalhas da vida, passar pelos pecados da vida, renegar as situações que te dão prazer e te tiram as 7 bênçãos que você pode ter. O que mais? Amar ao próximo é uma forma de batalha, é uma forma de vencer também. Isso para muita gente, porque muita gente não consegue amar o seu próximo. Por mais que fale da boca para fora, mas o coração não diz isso. Então, é uma forma de batalha, é uma forma de vencer também a você mesmo, para que você tenha as 7 bênçãos que ele te prometeu aqui no livro de Apocalipse, tá? Nos capítulos 2 e 3, direcionado às igrejas, que nós sabemos que nas escrituras está o correto, certo? Então, renegar-se, amar ao seu próximo, passar por cima dos pecados, renegar a carne, o desejo da carne, tá? Para que você receba essas 7 bênçãos, você precisa estar em comunhão, buscando a sua salvação, buscando passar por cima de coisas que te deixem prazeroso, mas que para o nosso Jesus Cristo amado não é o certo, tá? Você tem que passar por cima disso tudo. Então, são muitas muralhas, não são só montanhas, são muralhas enormes que você tem que enfrentar para que você possa merecer as 7 bênçãos. Se todas as 7 igrejas se reunissem e pensassem da mesma forma, seria bom, né? Isso aí todo mundo sabe que seria maravilhoso, mas não acontece dessa forma. São 7 igrejas que pensam totalmente diferentes, que regem suas doutrinas totalmente diferentes e que nós sabemos que muitas vezes as doutrinas não são as corretas, mas nós não podemos julgá-las. O julgamento virá após, né, a segunda ressurreição do nosso Deus, que ele virá em honra e glória, descerá para buscar os seus, e aí sim ele decidirá o que será feito, tá? Mas em todas elas aqui nós podemos ver que existem as qualidades e existem os erros, né? As coisas que não deviam acontecer. Se você ler todas elas, você verá que existem as suas qualidades, mas também existem os seus defeitos. Em todas elas, em todas as religiões. Nenhuma é perfeita. Nenhuma. Se disser essa é a perfeita, não é. Em todas as religiões existem os seus defeitos e as suas qualidades. Ok? E para que você consiga entender a doutrina de sua religião, você precisa entender o que é o Apocalipse, para que você não siga erroneamente no que o homem muitas vezes te diz. Muitas vezes o homem te fala de uma forma, mas o que está escrito aqui no livro, na Bíblia, é totalmente diferente, tá? Então nós sabemos que existem 7 bênçãos que estão direcionadas para quem realmente vencer as muralhas do pecado, dos vícios, da carne, do egoísmo, da inveja, da malícia,
de muitas coisas. Mas são 7 bênçãos, Janaína. E aí? E se eu não vencer todas essas coisas ruins que existem em mim? Irmãos, como eu sempre falo, não é impossível viver com Deus. Mas muita gente coloca coisas à frente do que não é para ser colocado. Mas não é impossível viver com Deus. É maravilhoso viver com Jesus. É maravilhoso viver com Deus. É bom viver ao lado dele. Quando você enxerga verdadeiramente as coisas que acontecem de bom. Porque bênçãos você recebe aqui. Bênçãos você já tem. Só que comparado às bênçãos que ele deixou dito aqui no livro de Apocalipse, que ele deixou escrito, são 1000 vezes melhores do que você recebe aqui. Do que essas bênçãos que você recebe aqui. Se você não se desprender das coisas materiais, se você não se desprender das coisas que muitas vezes o homem ensina e ensina errado, se você não se desprender, não procurar entender o que realmente é o amor de Jesus, o que ele veio, o que ele nos deixou, o que ele tentou fazer por todos nós, você não entenderá o que pode acontecer com você daqui a alguns dias. Você não entenderá quando ele voltar. Você achará que tudo será uma coisa normal. Que tudo que acontece é uma coisa normal, mas não é. Então você precisa se desprender e passar por cima dessas muralhas, enfrentá-las, para que você possa chegar próximo do teu Pai, ter uma comunhão com Ele, ter uma vida, andar juntamente com Ele, próximo dele. São muralhas que nós todos os dias enfrentamos, são leões que nós temos que vencer todos os dias, são batalhas que nós temos que vencer todos os dias. É fácil, Janaína? Não, não é fácil, Janaína, é difícil. É difícil, mas como eu sempre digo, não é impossível. Seu irmão ao lado precisa de um conselho, você pode dar um conselho a ele. Dê uma palavra de amor para ele, uma palavra, um versículo de Jesus, diga alguma coisa a ele. Ele precisa de você. O seu irmão ao lado, se ele quiser continuar errando, você não vai poder fazer com que ele pare, mas você pode ajudá-lo com que ele entenda alguma coisa. Ele pode entender sim. Você pode ajudar sim o seu irmão ao lado. Se o irmão ao lado peca e erra, você não pode julgar. Você não tem esse direito, você não tem essa autonomia de julgar. Ainda não. Você não tem. Certo? Se o irmão ao lado rouba, você não pode julgar. Se ele mata, você não pode julgar. Você não tem esse direito. Você pode melhorar. Você pode melhorar. Quando você não julga, quando você não fala, não abre a boca para dizer nada, quando você responde com sabedoria, quando você espera o momento certo de tomar a decisão. Você pode até ver seu irmão errando, mas você não pode errar. Você não pode. Você tem que engolir, pensar e agir com sabedoria. E ele falou o seguinte, Jesus disse o seguinte: se alguém te der um tapa em um dos seus lados da face, dê o outro. É difícil, porque geralmente quando você pega um tapa de um lado, você quer bater. E você jamais vai dar o outro para apanhar. Mas não é impossível quando você age com sabedoria. Ah, Janaína, tu tá falando aí, mas sinceramente, isso é muito, muito ruim. Isso eu não vou conseguir. Consegue. É isso aí, é isso que eu tô falando. São as muralhas. São muralhas que existem entre você e Jesus. E que você não pode deixá-las crescer cada vez mais. Você tem que passar por cima delas. São essas muralhas. Ah, Janaína, mas o meu irmão ali, ele falou mal de mim. Ele me falou isso assim, eu vou lá, vou falar para ele um monte. Não, não vá não. Não vá não, fica lá. Deixa ele lá, ele vai pensar.
Pensa você também. Jana, mas é difícil. Não é. Não é difícil. Não é difícil quando você deixa Jesus agir à frente, Deus agir na frente. Não é difícil. Falou mal de mim, eu sei, mas eu vou entregar ele nas mãos de Deus. Eu vou deixar que Deus resolva o que ele quer na vida dessa pessoa. Janaína, mas não. Não, gente, não é difícil. Não é difícil. Não é difícil e não é impossível. As muralhas da vida não são impossíveis de você vencê-las. Basta você decidir que quer vencer e que nada vai te afastar do lado do teu Pai. Isso você tem que ter em convicção. O seu irmão pode até errar, mas você não pode errar. Você não pode errar. E você tem que tentar tirá-lo do erro, de alguma maneira. Janaína, mas é difícil. Não é impossível. Não é impossível você fazer isso. Muitas vezes você quer trabalhar para Jesus, quer trabalhar, quer fazer obras, quer isso, mas tem tanta pessoa que te impede de fazer. Sente, converse com teu pai. Pai, eu quero trabalhar para o Senhor. Se não querem deixar, me arranje uma forma de eu fazer um trabalho para o Senhor. Que eu consiga trabalhar, que eu consiga mostrar para as outras pessoas que não são só elas que podem fazer, mas eu também posso trabalhar para ti, Pai. E Ele vai te dar a solução, Ele vai te dar Ele vai te fazer trabalhar para Ele em uma outra situação. E quando você se espantar que não, as pessoas que não te permitiam trabalhar para Jesus vão estar próximas de você. E não foi preciso você brigar, não foi preciso você falar palavrão, não foi preciso você fazer nada. Apenas você conversou com teu pai, que é a pessoa que você tem que ter mais próxima de você possível. É ele, para que você entenda o que ele quer da sua vida, o que ele quer que você faça por ele. Porque tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, pelo nosso Pai, por Jesus, por Deus, é o mínimo que nós podemos fazer. Nós temos que fazer o máximo. Nós temos que nos entregar ao máximo. Janaína, mas é difícil. Não é difícil. Não é impossível. Quando você quer, quando você diz que vai fazer mesmo, não é impossível. Não é impossível. Quer ver eu dar um exemplo que não é impossível? Uma vez eu ouvi esse exemplo, um pastor falando. Se sua TV queima, no mesmo dia você fica impaciente para ir comprar outra. Mas no outro dia você vai lá na loja tentar fazer o quê? Um crediário. Nem que seja no cartão, nem que seja no crediário, nem que seja no boleto, nem que seja... Eu tenho que comprar a televisão, não posso ficar sem televisão. Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo que eu estou te dando aqui. Você pode sim estar ao lado do Pai. Você pode sim andar ao lado do Pai. Basta você querer. Basta você querer. Se livrar das coisas que aqui te deixam prazerosas, que aqui te fazem sentir bem, isso é o mínimo das bênçãos que Ele vai te dar aqui, ó. Acabei de citar, são 7 bênçãos maravilhosas que Ele tem para ti. E a única coisa que Ele te pede é você estar ao lado dele, só isso. Tem coisa melhor do que essa? Não tem. Ele só te pede isso. E você às vezes protocola tanto, deixa tanto para frente. Eu vou depois, agora não, meu coração não tá pedindo e tudo. Eu mesma fui uma das pessoas que fiz isso, gente. Protocolei tanto, se eu soubesse, antes eu já estava ao lado dele. Mas as coisas são da forma que Ele quer. Ele precisa te moldar, como Ele diz aqui, quebrar, fazer um vaso, né, de oleiro e tal. Vai lá, o oleiro vai lá, molda, assim que Ele é. Ele molda você, ele faz com que você aprenda as coisas, ele faz com que você consiga usar roupas com que você não era acostumado antes. Ele faz com que você sinta que nada disso aqui é mais valioso do que o amor dele. Ele faz com que você modifique a sua palavra, apesar de muitas vezes ser difícil, mas não é impossível, tá? Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas situações, mas não é impossível. Então, o que eu peço a você esta tarde de domingo, com muito frio, que tá fazendo frio, gente, viu?
é que você quebre essas muralhas e passe por cima delas para enfrentar e estar ao lado do nosso Pai, porque as 7 bênçãos estão aqui, te esperando quando Ele voltar. Nas nuvens do céu, para a honra e glória, Ele virá buscar os seus. E essas 7 bênçãos, ao que vencer, eu te dou a árvore da vida. Eu vou ler novamente, porque esse livro aqui, eu li quando nem era evangélica ainda, eu não entendi nada, mas agora eu estou lendo e Deus está me abrindo a mente. Ele te dá a árvore da vida, Ele te dá o maná, Ele coloca o teu nome no livro da vida, Ele te dá vestes brancas com um novo nome, Ele te dá poder contra as nações, poder sobre as nações, Ele te dá tudo. Ele só quer que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas somos todos nós, gente, todos nós. Nós queríamos que todas as igrejas se unissem e se tornassem uma só, com as doutrinas que Jesus deixou aqui, com as coisas que Ele deixou dito, com os ensinamentos que Ele nos deixou, com os 10 mandamentos, com a obediência que Ele nos pediu. Mas, infelizmente, a humanidade se deixou levar pelo pecado e tudo foi se dividindo, e Ele, com tanta sabedoria que Ele tem, Ele lançou aqui, direcionado às 7 igrejas que nós sabemos que são existentes na palavra nas escrituras do nosso Senhor Jesus. Então, nessa tarde, eu peço a você, quebre essas muralhas, passe por cima, se achegue próximo ao Pai, seja fiel ao Pai, converse com Ele a todo momento, peça para Ele conselhos. Muitas vezes você vai pedir para outra pessoa, a pessoa tem mais problema que você, então converse com Ele, porque Ele pode todas as coisas em sua vida, Ele pode todas as coisas na minha vida, na vida de qualquer pessoa, na vida da humanidade. Então converse com Ele, quebre essas muralhas, deixe essas coisas materiais de lado e venha seguir Jesus. Venha segui-lo, porque não existe melhor caminho. Eu espero que essa palavra entre no coração de todos vocês e que o Espírito Santo toque o coração de todos vocês para que vocês entendam o que é o amor de Jesus Cristo. Tá? Que ninguém quer obrigar ninguém a nada. Tá? É o que a gente sempre fala. Não adianta obrigar ninguém a nada. Você vem de coração. Você vem quando quer e quando vem com vontade de coração mesmo. E na hora que Deus disser assim, na hora que Jesus disser assim, é hoje que tu vai vir, é hoje que tu vem. Não tem dessa, mas a gente não quer obrigar ninguém a nada. A gente não tá falando mal de ninguém, a gente não tá dizendo que religião isso é melhor, que religião aquilo é melhor, até porque título de igreja não vai salvar ninguém, tá? Eu costumo falar que o que vai salvar você é você buscar a sua salvação, é você correr atrás do amor de Deus, é você ser obediente, é você se livrar dos vícios da carne, é você ser uma pessoa melhor, tá? Mas eu deixo dito aqui para todos vocês, o melhor caminho a seguir é Jesus. Não existe outro, não existe outro. Pode ir para qualquer caminho. Ele não vai te levar a lugar nenhum. O melhor caminho é Jesus. Então, ninguém quer ninguém aqui obrigado. Ninguém está dizendo obrigado, você vai entrar na igreja. Não. Nós queremos pessoas que realmente venham com amor. Com amor. É isso que nós queremos. E nós queremos passar isso para todos vocês. Porque nós ficamos assim tão transbordados de amor de Jesus que nós queremos passar isso para frente. Nós não queremos ficar só para a gente quer falar. E Ele nos destinou a sermos apóstolos e discípulos dele, para que possamos falar, passar o evangelho à frente. Então, a gente não pode ficar guardando isso só para a gente, as maravilhas que nós temos. E eu quero essas 7 bênçãos na minha vida. E eu vou buscar. Eu quero todas elas para mim. Eu vou buscar. E eu espero que você também busque. Se você ler esses 2 capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, você vai me dizer, Janaína, realmente, né? Mas leia mesmo, entenda.
Leia uma vez, leia duas, leia três, leia quatro, até você conseguir entender o que ele quer dizer para você. E ele diz mais: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas somos todos nós. Eu quero agradecer, porque eu sei que o Espírito Santo sempre coloca as palavras corretas aqui. Vocês não sabem nem quantas vezes eu já voltei com esse vídeo, tá? Porque eu não gosto de fazer coisa errada para Deus. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas para Ele. Eu já voltei mais de 6 vezes esse vídeo, porque eu comecei a falar, não gostei. Não. Então vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. Vamos lá, de novo. E assim, no momento em que eu vejo realmente que o Espírito Santo trabalhou e colocou as palavras corretas e que agora vai, é assim que é. Para Ele tem que ser perfeito. Por mais que nós, às vezes, não façamos. Mas a gente tem que buscar a perfeição para Deus. Tá bom? E eu quero agradecer a você que me permite falar dessa palavra. Eu espero que você realmente veja o vídeo até o final, que me permite falar dessa palavra para você. Tá? Aqui ninguém está julgando ninguém quer trazer ninguém à força. A gente quer apenas que você entenda o que é o amor de Jesus na sua vida, tá bom? Eu venho fazer uma oração e em outro vídeo eu vou fazer algumas canções, porque estão me pedindo, mas eu vou fazer em outro vídeo, tá bom? Hoje eu falei do livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, foram direcionados alguns versículos, geralmente o último versículo, tá? As igrejas, no caso, né? E aí você pode pegar e você pode ler, para você refletir nessa leitura das Escrituras que o nosso Deus nos deixou. E eu peço a todos vocês que façamos uma oração agora. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez falando a Tua palavra. Te entregamos as vidas de toda essa humanidade, Pai amado, que muitas vezes não sabe o que faz e nem sabe o que diz. Nós somos pecadores, Pai, somos errantes, e que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós. Nós entendemos que os últimos acontecimentos estão próximos, nós entendemos sobre as profecias, Pai amado, mas queremos que nós consigamos nos tornarmos pessoas melhores mediante a Tua palavra, mediante ao Teu ser, Senhor Jesus. Muito obrigada por sempre nos dar bênçãos, mesmo nós às vezes não merecendo, Senhor Jesus, mas o Senhor sempre está ao nosso lado. Sempre acampa os seus anjos aos nossos lados. Protege as nossas famílias, nossos filhos. Nós só temos que te agradecer, Pai, por tudo isto. Que o Senhor possa nos perdoar e nos dar sempre uma nova chance, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, para a honra e glória dEle, para todo sempre. Amém. Amém? E que você possa refletir nessa palavra e que você possa ganhar pessoas através do amor de Jesus. Passa a palavra adiante, a palavra de Deus, ela edifica, ela engrandece, ela faz com que você se torne cada dia melhor. Muito obrigada a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte no sininho para receber as notificações e se inscreva no canal, gente, por favor. Beijo, fiquem com Deus todos, tchau, tchau.